Boa noite. Quanta gente bonita. Que maravilha, né? É tão bom nos reunirmos para falar dos ensinamentos de Jesus, para contarmos um pouco da vida dele, do que é útil para nós, que vai nos trazer a felicidade. Que bom que a gente está tentando entender a lei de Deus, que é a lei de amor. Que bom. E a doutrina espírita, para isso, tem sido uma maravilha em nossas vidas. Uma maravilha tão bondosa, tão caridosa, tão amorosa, tão rentável, moral e espiritualmente. Nós estamos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Esse assunto pode ser encontrado na Bíblia. Kardec não criou uma moral nova, ele explica a moral do Cristo, traz as parábolas, traz os ensinamentos, traz as máximas, depois explica e dá a palavra aos Espíritos. Aí surgem as instruções dos Espíritos. Está lá em Mateus e, como dissemos, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Esses itens já foram vistos. As características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador que eu fiz o mês passado. Aí a gente entra nas instruções dos espíritos, que os espíritos vêm complementar o nosso trabalho, né? O trabalho de Kardec, o trabalho de todos. Aí vem o dever, a virtude, e hoje os superiores e os inferiores. Os superiores e os inferiores aqui, não no sentido moral, espiritual, nem no sentido de mundos superiores, nem mundos inferiores, tá? No sentido hierárquico, como na casa nossa. Quem é o superior na casa? Normalmente são os pais. Sim? Os filhos são subalternos, são inferiores. Quem tem que dar as ordens na casa são os pais, que têm que conduzir a casa. Então, inferiores e superiores no sentido também deste, né? Por exemplo, no local de trabalho tem uma hierarquia, tem um gerente, tem um subgerente, tem um chefe de departamento, tem toda uma hierarquia. Na casa de oração também tem uma hierarquia. Quando nós elegemos um presidente, nós temos que respeitá-lo. Então, ele é nosso superior, vai coordenar as atividades. Então, quando Jesus está nesse capítulo 5 lá de Mateus, dando essas instruções para os seus apóstolos, ele diz assim para eles: sede logo perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Depois de bastante instrução, ele resume. Ele diz assim: então Jesus utiliza 3 pronomes para se referir a Deus: vosso Pai, nosso Pai e meu Pai. Tem uma diferença, não tem? É a compreensão de Deus. Vosso Pai é uma compreensão menor, é a compreensão nossa. Meu Pai é a compreensão de Jesus em relação a Deus. Por isso ele disse assim: sede, ou seja, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, com o entendimento que nós temos de Deus, nós temos que procurar imitá-lo. Ele é nosso modelo também. Então, como o vosso Pai Celestial é perfeito, esse é o esforço nosso. Jesus ele não disse, sede perfeitos como meu Pai Celestial é perfeito. Porque aí a gente não consegue nem compreender. Nós não temos capacidade de entender, de compreender, de conceber Deus na compreensão, na concepção de Jesus, meu Pai. Então, esse item de hoje, que é os superiores e os inferiores, nós vamos pegar mensagem de François Nicolas Madeleine, chamado de Cardeal Morlot. Essa mensagem ele deu em Paris em 1863.
É bom que se diga um pouco sobre o François, que ele era arcebispo. Ele chegou a ser arcebispo em Paris. Claro que ele tinha contato direto com o Papa. Claro que ele tinha toda uma hierarquia e ele estava lá no topo da hierarquia. Nem por isso ele deixou de respeitar os inferiores a ele, na escala hierárquica. Percebem? Por isso que ele está aqui dando mensagem aos superiores e os inferiores. É interessantíssimo esse caso aqui, eu peguei um pouco sobre ele. Ele diz assim: sede severos convosco e indulgentes com vossos irmãos. Está na primeira homilia que ele fez, que ele ditou para um médium. François já estava desencarnado. Então ele ditou na Sociedade Espírita de Paris, em 9 de janeiro de 1863. O médium era Dambel. Então veja, que interessante. O mais interessante é isto aqui, ó. Ele nasceu em 1795, em 28 de dezembro de 1795, e reencarnou em 29 de dezembro de 1862. Então, aqui com 67 anos completos, né? 67 anos e um dia, é isso? Eu fiz a conta de cabeça. Mas vê se vocês descobrem um outro detalhe muitíssimo importante. O que vocês já captaram por aí? Veja que ele desencarnou em 62 e deu a mensagem em janeiro de 63. Quantos dias depois? 2 para terminar o ano, mais 11, mais 9, 11 dias depois. Veja que se trata de um espírito superior. Com 11 dias ele já estava se aproximando do médium na religião espírita, que não era o seu foco era catolicismo, e ele se aproxima através do médium e dá uma das mensagens, que é essa primeira homilia. Essa homilia significa uma conversa familiar, e ele vai nessa sociedade e dá essa primeira conversa familiar. Veja que ele aparece no Evangelho segundo o Espiritismo pelo menos 3 vezes, ele dá mensagens. Uma está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 10, a felicidade não é deste mundo. Também em 83, olha que interessante, também no capítulo 17, sede perfeitos, este que nós estamos agora, o item 8, a virtude, também foi ele que ditou, através do médium, né, na Sociedade Espírita de Paris. Veja de quem estamos falando. Veja que São Paulo, ou Paulo de Tarso, é precursor do Espiritismo. E ele dá uma comunicação aqui, o François. A comunicação seguinte foi obtida em sessão da Sociedade de Paris, ocorrida em 9 de outubro do ano de 1863, ó. Não tinha um ano ainda de desencarnado. Eu não vou passar a mensagem porque não é esse o foco nosso, mas é muito grande, muito bonita. Peguem lá na Revista Espírita. E aqui, olha que interessante. Numa reunião mediúnica, em 25 de fevereiro de 1863, portanto fazia 1 mês e pouco que ele havia desencarnado, ele dá essa mensagem. Dele não. Essa mensagem, quem dá essa mensagem é Erasto. Erasto era discípulo de Paulo de Tarso. Erasto acompanhava Paulo de Tarso, era um aprendiz do cristianismo. Então, Erasto vai falar aqui sobre o François. Olha o que ele disse. Eu peguei, claro que tem coisas antes, né? Eu peguei só um pedaço. Erasto diz assim: desde que o piedoso espírito François Nicolas Madeleine houve por bem aliviar-me de uma parte de meu fardo,
do trabalho de Erasto, espiritual, pude considerar o conjunto da obra espírita e fazer a estatística moral dos obreiros que trabalham na vinha do Senhor. Quem disse isso foi Erasto. Ou seja, simplificando, traduzindo, Erasto disse que François veio para auxiliá-lo tão pouco tempo depois do seu desencarne. Que maravilha, não é? Então vamos ao tema de hoje, superiores e inferiores, que é a mensagem dele, de François. Ele começa lá dizendo assim: aquele que tem autoridade é um orientador de almas e responderá pela boa ou má orientação. A autoridade não é uma propriedade, não é um privilégio. A autoridade é delegada a alguém para que faça bom uso. Porque se ele fizer mau uso, ele vai responder pelo mau uso. Então, terá culpas ou méritos de acordo com o uso que fizer da autoridade e dos exemplos praticados. Então veja, a autoridade não é um direito. Ele disse isso, está na mensagem. A autoridade não é um direito, nem uma propriedade. Deus concede, delega a autoridade a título de missão ou de prova, quando quer. Então Deus permite que alguém seja autoridade numa casa de oração, numa cidade. Está certo que eles são eleitos, mas sem a permissão de Deus eles não chegariam lá. Como Jesus disse para Pilatos. Pilatos disse assim para Jesus: eu tenho o poder de decidir sobre sua vida. E Jesus respondeu: se não fosse lhe dado pelo alto, pelo meu Pai, não terias poder nenhum sobre mim. Percebem? Que todo o poder emana de Deus, vem do alto. Então, muito cuidado quando nós temos autoridade no lar, autoridade no ambiente de trabalho, autoridade na sociedade, autoridade na sala de aula. O professor é uma autoridade frente aos alunos, porque o professor é superior de conhecimento aos alunos. Então, nessa hierarquia, os alunos deveriam respeitar mais os professores. Né? Está faltando um pouco de educação do berço, porque o professor está ali para trazer instruções, mas a educação vem do berço, responsabilidade dos pais, dos responsáveis pela criança. Então Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova, quando quer, e retira do mesmo modo, quando quer. Então alguém que acha que é dono da autoridade, ele está muitíssimo enganado. Se não fosse permitido por Deus, ele não estaria na autoridade. É uma oportunidade que está sendo dada a ele para ver o que ele pode realizar com essa autoridade. Se ele fizer mau uso, vai responder por isso. E quando a gente vê, então, autoridades máximas no país, soberanos, reis, presidentes, primeiros ministros e tantos outros cargos importantes, na justiça também, e eles não cumprem o seu trabalho de forma justa, de forma honesta, oremos por eles, porque eles estão buscando sobre as cabeças problemas gravíssimos para serem resolvidos nos próximos séculos. Não tenhamos inveja deles. Não tenhamos sentimentos de ódio deles, porque isso prejudica a gente. Quem sente ódio é aquele que está tomando remédio para matar o vizinho. Não vai funcionar. Ódio daquele
juiz, daquela autoridade jurídica, ódio, só vai matar a nós mesmos, e a eles não. Então, entregamos tudo nas mãos de Deus, que é o juiz supremo. Assim nós ficamos isentos e inocentes. Entrega nas mãos de Deus. Viveremos felizes, porque sentimentos inferiores atrapalham a nossa saúde. Muito, mas é muito mesmo. Aqueles que lhe obedecem já puderam tê-lo comandado ou poderão vir a comandá-lo. Então, com muito cuidado com o comando que a gente faça, com a autoridade que a gente exerce sobre algumas pessoas. Por quê? Porque nós podemos já ter comandado eles, ou ser comandado por eles, ou ainda ser comandado nas próximas reencarnações. O superior tem deveres a cumprir. O inferior também tem os deveres, e não são menos sagrados. Todos os depositários da autoridade, desde o mais simples até os soberanos, terão de prestar contas. Estamos falando sobre isso, está na mensagem aqui de François. Todos, não disse um ou outro, é todos os depositários da autoridade, desde o mais simples, o chefe dos garis, até os soberanos, reis, príncipes, primeiros ministros, presidentes, ditadores, eles têm responsabilidade altíssima e gravíssima. Eles estão trabalhando, eles estão construindo com as próprias mãos situações terríveis, de reencarnações difíceis, de choro e ranger de dentes, nas trevas. Vão arcar com as consequências de seus atos e de seus orientados. Porque, veja, ele não só vai responder pela consequência dos seus atos, mas também vai responder pela consequência daqueles que eles orientaram erradamente. Aqueles que eles orientaram erradamente vão para a criminalidade, eles também vão responder, porque orientaram errado. Orientaram na falsidade, na blasfêmia, orientaram na injúria, orientaram das formas mais indignas possíveis, e o orientado passa a copiá-lo. E então, ele, a autoridade, é responsável por essas consequências, também vai responder e ajudar. Deus perguntará ao rico: que fizeste da fortuna que eu lhe dei, que eu lhe deleguei, que eu lhe emprestei? Que fizestes? Enxugastes quantas lágrimas? Destes quantos pratos de comida? Distribuístes quanto de roupa? Enxugastes lágrimas? Que fizestes da riqueza que eu lhe dei, lhe deleguei, lhe emprestei? A gente está tão acostumado a falar que ganhou, mas não é verdade. Tanto a riqueza não é nossa, porque no momento que a gente desencarna, fica tudo aí. E eu nunca vi um caixão com gaveta para o defunto levar um cheque, alguma coisa. Nem mesmo um Pix, né? Também nunca vi um enterro ser acompanhado com uma carreta dos bens materiais do desencarnado. Não sei se vocês já viram isso, né? Então, isso é muito importante, porque Deus perguntará para nós também: que fizemos dos recursos que tínhamos nas mãos para enxugar as lágrimas, para matar a fome, para matar a sede? Porque a riqueza, além de promover o desenvolvimento, o progresso material, a riqueza tem um dever maior, mais alto, mais sublime:
promover o desenvolvimento, o progresso moral. Isso é muito importante. Então Deus perguntará ao rico e perguntará também àquele que se revestiu de autoridade. Só para simbolizar a toga de juiz, a toga de autoridades. Que mal impedistes com a riqueza, com a autoridade? Que mal impedistes? Impedistes alguma desavença? Alguma guerra? Poderias ter evitado. Vai responder por todos aqueles que foram destroçados, que desencarnaram na guerra, mesmo porque esses vêm persegui-lo. Que progresso promoveste com a riqueza ou com a autoridade? Veja como é grave essa situação. Se te dei subordinados, se lhe deleguei inferiores, subordinados, não foi para fazer deles escravos de tua vontade. Isso era mais comum enquanto existia a escravidão no Brasil. A escravidão foi tão cruel, que crianças eram vendidas e separadas dos pais, mesmo nas casas de religiosos. Sim, mesmo nas casas de filósofos, de intelectuais. E para as crianças não fugir, sabe o que eles faziam? Horrível. Cegavam a criança para não fugir. Isso é horrível. Então, se nós temos subordinados abaixo de nós, se nós temos inferiores na escala hierárquica, muito cuidado, porque nós vamos responder por isto, nós vamos responder. Porque quando a gente está semeando no mal, na crueldade, no erro, estamos felizes. Pode observar, todos esses que a gente observa aí fora, que estão na mídia, que estão no erro, que estão na maldade, que estão impondo vontades, que estão obsediando pessoas e sociedades inteiras. Todos eles estão rindo. O problema é na colheita. E a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quem está rindo e semeando o erro, a gente fala, nossa, mas ele, como é que faz? E a justiça de Deus? Ele está rindo e semeando maldades? Como pode isso? Calma, quem planta alface colhe em poucas semanas. Quem planta café vai demorar alguns anos. Quem planta noz moscada vai demorar dezenas de anos. A colheita deles virá. Oremos por eles. Na verdade é isso. No Evangelho segundo o Espiritismo também tem um item lá. Caridade para com os criminosos. O que devemos para os criminosos? Nós devemos. O quê? As nossas preces. As nossas preces, quando bem feitas, pode tocar-lhe os corações. Então, se te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos de tua vontade, nem instrumentos dóceis dos seus caprichos ou de tua ambição. Percebem? Se te fiz forte e te confiei os fracos, para quê? Que alguns são mais fortes e são confiados a eles os fracos. Para quê? Para explorar os fracos? Para esmagá-los? Não. E se fizermos isso, vamos responder. Porque somos conhecedores do certo e do errado. Se te fiz forte e te confiei os fracos, para que os amparasse e os ajudasse a subir até mim. Deus está dizendo, se Ele nos fez forte e nos deu pessoas fracas conosco, foi para que a gente amparasse
para que a gente mostrasse o caminho, para que a gente exemplificasse o caminho do amor, da caridade, da humildade, da confiança em Deus, para retornarmos juntos a Deus. O cristão não despreza nenhum dos que estão abaixo dele. Nós podemos dizer mais ainda, o espírita não despreza nenhum dos que estão abaixo dele, principalmente os espíritas, porque já são conhecedores, que já têm a consciência desperta. Por quê? Aquele que não sabia quais eram as vontades do Senhor, não conhecia a lei de Deus, não conhecia o cristianismo e errou, é digno de algumas chibatadas. Mas aquele que conhecia a vontade de seu Senhor, que era um cristão, que era um espírita, sabia que estava errado, abafou a consciência e permaneceu no erro. Ele errou consciente. Esse é digno de muitas chibatadas. Estou traduzindo o que Jesus disse. Esse é digno de muitas chibatadas. Não que alguém venha nos conferir um juiz para nos trazer penas e sanções. Não. Porque a lei de Deus está escrita onde? Na Bíblia? No Alcorão? No Torá? Não, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. A consciência sabe do que está certo e do que está errado, e a gente muitas vezes permanece abafando a consciência e faz o erro. Muitas vezes nós fazemos por indiferença moral. Indiferença, o mal do século, Kardec dizia. Então o cristão, aquele que também é conhecedor da lei de Deus, que é a lei de amor, não despreza nenhum dos que estão abaixo dele, porque sabe que as diferenças sociais não existem perante Deus. Perante Deus somos todos iguais. Deus nos ama, cada um de nós, de forma infinita. Infinita. Temos noção? Não. Deus ama o criminoso tão infinitamente quanto ama o anjo. Mas quem aproveita mais desse amor? O anjo. O criminoso não aproveita tanto. Não está conectado. Não está unificado com Deus. Não aproveita tanto desse amor. Mas o amor é para todos. Deus é como um sol, grosso modo, bem grosso modo, é como um sol que se espalha para todos. Todos. Tanto para o verme como para o anjo. O anjo que o representa, que representa Deus junto, frente ao verme. Se hoje eles lhe obedecem, já puderam comandá-lo, ou poderão vir a comandá-lo mais tarde. E então o que acontece? Se hoje as pessoas nos obedecem, é porque nós também já podemos ter sido comandados por eles. Ou nós vamos ser comandados por eles. E então será tratado como os tratou. Seremos tratados como tratamos a eles. Com carinho, com amor? Beleza, eles nos tratarão com carinho e com amor. Tratamos com crueldade e ódio? Receberemos crueldade e ódio. É da semeadura livre, colheita obrigatória. O subordinado não está dispensado de cumprir seus deveres. O meu chefe não cumpre os deveres que ele tem que cumprir, por que eu vou cumprir os meus? Muito cuidado. A cada um pelas suas obras. O cristão é reconhecido pelas suas obras. Se ele for espírita, mais cuidado ainda.
Se o chefe de um espírita não faz o que ele precisa fazer, problema do chefe. Nós, espíritas, subordinados a esse chefe, subordinados a essa autoridade, devemos cumprir o nosso dever, de consciência tranquila, de dever cumprido. Mesmo que o seu chefe não os cumpra, os que lhe competem. Mesmo que o chefe não cumpra os seus compromissos, nós cumpriremos o nosso. Por quê? Nós, no ambiente de trabalho, por exemplo, vendemos o nosso tempo. E não podemos dispersar esse tempo, porque estamos dando prejuízo àquele que nos paga. Estamos dispersando bens que deveríamos economizar. O Espiritismo nos orienta a agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Uma regra muito simples: fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem para nós. Não tem jeito de errar. Eu não sei o que é o bem, eu não sei o que é o mal. Olha, então vamos lá. Se você faz algo, ou alguém está fazendo algo para você, que lhe causa mal, que lhe causa mal-estar, que lhe traz prejuízo, que lhe traz dor, isso é prejudicial. Isso é mal. Isso nós temos que evitar de fazer para os outros. Não é isso? Uma regra tão simples. Uma outra coisa muito simples também de um filósofo, esqueci o nome dele agora. Ele diz assim: se aquilo que você está fazendo é certo ou errado, vamos analisar. Se aquilo que você está fazendo e as outras pessoas todas fizerem, vai ser bom? Por exemplo, jogar papel na rua, jogar lixo na calçada, jogar casca de banana onde as pessoas vão andar, é bom? Então vamos analisar, se todos fizessem isso, jogassem casca de banana e lixo na calçada, não é bom. Então, isso não é bom, isso é errado, isso não é bem. Muito fácil, por esse filósofo, a gente se orientar. Seremos guiados pelo sentimento do dever. Isso é o que importa. Sentimento. O sentimento é que nos unificará, o sentimento é que nos conectará com Deus. Você não consegue conectar uma coisa pura, impura. Você não consegue conectar uma coisa impura numa coisa pura. Nós temos que nos purificar para nos conectarmos com Deus. A oração é um caminho para isso. A oração é um grande caminho para essa unificação, para essa conexão com Deus, criarmos essa intimidade com Deus, nosso Pai, nosso Paizinho de amor e bondade. Isso nós temos que fazer com frequência, porque haverá o dia que nós vamos conseguir conectar em definitivo, unificarmos-nos com Deus em definitivo. Mas eu tenho receio, como o rio que corre para o mar e tem medo de desaparecer no mar. Olha, nessa comparação, o rio correndo para o mar tem medo de desaparecer no mar. Nós nos unificando com Deus, nós nos conectando com Deus, às vezes temos esse medo de perdermos a individualidade. Não, não, não. Nós nos tornaremos mar também. Nós nos tornaremos mar. Isso é maravilhoso. Não haverá mais mistérios para nós. Fim do tempo. O tempo é coisa da matéria. Final do espaço. O espaço é coisa da matéria. Surge com matéria e com energia. Os cientistas físicos quânticos já chegaram a essa conclusão há alguns anos. Então seremos guiados pelo sentimento. O sentimento é nosso chefe. Do sentimento emanam os pensamentos. Do sentimento surgem as palavras. Do sentimento surgem os atos, as ações. Que
advém de nossa fé. Fé é mãe de todas as virtudes. Fé é mãe da esperança, mãe da caridade, mãe da humildade, mãe do amor. A certeza de que todo desvio do caminho correto é uma dívida que deveremos pagar cedo ou tarde. Todo desvio do caminho correto é dívida que deveremos pagar. Tudo que a gente tomar de alguém terá que ser devolvido. Se alguém tomou do outro, como um sócio, por exemplo, parte da fortuna, prejudicando, dando prejuízo ao próximo, ao sócio, esse sócio tem o direito de reencarnar no lar desse prejudicador, como seu filho. E a devolução será com amor. Ele vai tirar da boca para dar ao filho comer. E toda a sua fortuna ficará para o seu ex-sócio, roubado, prejudicado. Não tenhamos dúvida de que é assim que se comporta a lei de Deus, para que a gente exercite naquilo que a gente errou, para que a gente passe do outro lado para sentir aquilo que nós fizemos. Como, por exemplo, Emmanuel, que era senador Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos. Senador, riquíssimo, prepotente, orgulhoso. Reencarna, no livro seguinte está a sua história. No livro 50 anos depois. Reencarna como escravo Nestório. Veja que ele prejudicou tanto aos escravos que ele renasceu como escravo. Ele não nasceu perto dos escravos, ele nasceu escravo. Percebem? Aqueles que estão em justiça hoje, passarão do outro lado do balcão e receberão injustiça para que aquilo toque seu coração e o aprendizado seja efetivo. E então, já que estamos falando de superiores e inferiores, nós vamos encontrar os apóstolos numa disputa entre eles para saber qual deles era o maior. Quem é o maior? Pedro? João Evangelista? Tiago? André? Judas? E Jesus faz o quê? Pega uma roupa de servo, de servidor, pega uma bacia, uma toalha e sai lavando os pés dos apóstolos, para mostrar, para provar para cada um de nós que o maior é aquele que serve aos outros, é aquele que tem a alegria de servir, a alegria de ser útil ao próximo. Exercício, exemplo, ensinamento de humildade. Então, esse é o último slide. Pode sorrir que a palestra terminou. Se você não sorrir, né, a gente vai achar que você não entendeu. Se você sorrir, é porque realmente você gostou que a palestra terminou. Todo jeito que sorrir vai ser... Todo jeito vai preso, como se diz aí fora. Você está com a razão, mas vai preso. Sede perfeitos. Qual é a essência da perfeição, gente? Já falei com vocês sobre isso. Qual a essência da perfeição? A essência da perfeição é o amor. O amor. Em sua mais ampla significação, é quando o amor ao próximo se expande até amar os inimigos. Quando o amor ao próximo se expande até amar os inimigos. Isso é uma maravilha. Muito obrigado, muita paz a todos.